Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Calabria Cast. Hoje uma edição mais do que especial, estamos com 3 convidados aqui de peso, né? Estamos com a Marinês, que é diretora da Rede Calabria, a Elisângela, coordenadora do PP-DDH, e a Vanessa, que coordena aí o PPCAM. E logo vocês vão entender o que significam essas siglas aí, tá bem? O nosso bate-papo hoje ele tem como destaque os direitos humanos, né, que é uma causa muito importante da Rede Calabria e que nós celebramos com muito carinho 2 datas particularmente especiais, agora nesse mês de agosto. Né? Dia 12 de agosto, hoje inclusive, é Dia Nacional dos Direitos Humanos e no dia 9 nós celebramos o Dia dos Povos Indígenas, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então nós convidamos aqui pessoas ligadas às causas dos direitos humanos da Rede Calabria para ter um bate-papo fraterno em família calabriana e contar para vocês um pouquinho desses 2 projetos muito interessantes que a gente executa aqui na instituição. Então, bem-vindas. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu agradeço também a presença e acho bem importante, né, essas rodas, esses diálogos sobre o tema. Que bacana. Então, para começar aqui, né, vamos destrinchar o que significam, né, essas siglas que a gente comentou agora. Então, o PPCAM é o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, né? Isso, uma sigla comprida, porque, enfim, ele destaca a questão da violação do direito mais básico que todo mundo tem, né? Que é a violação do direito à vida de crianças e adolescentes. Com certeza. É um nome impactante, né? Mas a gente precisa hoje de um programa de proteção para conseguir preservar a vida de criança e adolescente. Então, o PPCAM ele surge a partir dessa necessidade, né? De uma política pública para atender essa demanda. Que bacana. A gente tem o PP-DDH, que segue uma linha um pouco diferente, mas também que tem como foco a preservação da vida, né, Elisângela? Sim. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, é o segundo programa também que a Rede Calabria, né, enquanto expertise já há 10 anos com o PPCAM, também foi convidada pelo governo do estado a estar também nessa execução. E é um programa que visa, diferente dos demais programas que retira e protege, o nosso dá visibilidade, né? Então, mas de qualquer forma, o estado hoje tem 3 programas de proteção e 2 sendo executados pela Rede Calabria, né? Que bacana. São programas que de alguma forma acabam convergindo, né, na sua idealização, né, de proteger a vida e tudo mais. Marinês, parando para pensar, a Rede Calabria hoje com um crescimento exponencial, atuando em todos os níveis da proteção social, como que a senhora entende que a instituição se conecta justamente a partir do carisma calabriano com a causa dos direitos humanos? Essa causa eu acho que ela vem para falar da proteção, da promoção da vida e daquilo que a gente também tem enquanto valores calabrianos, né? Então, acho atuar nesses programas de proteção é um desafio grande institucionalmente, mas também a gente vê resultados desse trabalho. E isso é que move a instituição. Sempre que a gente puder preservar e impulsionar a vida das pessoas para que elas assumam esse protagonismo, é isso que, enquanto rede, a gente busca em todos os nossos projetos e programas. Então, a atuação tanto no PPCAM quanto no PP-DDH é com esse olhar específico sobre cada um, seja para reforçar a vida, para valorizar a vida, para promover e também para os que têm as pautas dentro dos programas de direitos humanos, que eles também possam ser reforçadas e eles tenham força para lutar dentro daquilo que eles acreditam como algo que venha trazer valor para a sociedade. Que legal, Marinês, bacana. E Vanessa, falando sobre justamente essa questão de defender as vidas, né? O programa PPCAM comemorou 10 anos de atuação no estado, né? O que a gente pode dizer assim para aquele que é um programa que a gente acaba, o público talvez não veja tanta visibilidade nas mídias da rede porque tem um certo escondimento, né? Tem uma questão do sigilo, as pessoas protegidas, né? Mas o que a gente pode dizer assim, o que é o programa? Como é que as pessoas chegam até ele? Como é que funciona de uma maneira geral? O PPCAM é um programa do governo federal que é executado em parceria com o governo do estado e o Calabria executa já há 10 anos. O PPCAM ele já existe há 22 anos, então a execução, então ele tem já esse atendimento já pavimentado, né? Ele acontece em todos os estados do país e a gente tem uma tradição aqui já de PPCAM. Nesse período a gente já atendeu mais de 500 pessoas já, né? Então preservamos mais de 500 vidas, né? E é um programa bastante desafiador, porque
Na verdade, a gente é acionado pelas portas de entrada, que a gente chama, né? Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, quando tem uma situação de ameaça de morte voltada para a criança e adolescente, em que as redes e a família não conseguem, então, fazer a preservação da vida. É um programa que é excepcional, que não vai atender todas as situações de ameaça de morte, e também tem uma série de requisitos para se fazer essa proteção, porque envolve, para além da proteção da vida, também a defesa de outros direitos que só podem ocorrer a partir de uma mudança. Então, quando a gente fala em PPK, a gente sempre está falando de mudança. Uma mudança de um lugar para outro, uma mudança de um lugar de risco em que não é possível viver sem medo, para que a gente possa, então, pensar num território neutro em que essas realidades elas possam mudar. Que legal. E que a criança e adolescente que não podia ir à escola, não podia frequentar a praça, não podia circular, não podia ter uma vida normal, possa, num outro lugar, né, a partir do auxílio do programa e da equipe técnica, ter essa vida, né, com alguns cuidados em função Sim, da claro, ameaça, mas com que ela certeza. possa, então, efetivamente ter uma qualidade de vida nesse sentido. Ter uma vida nova, né? Reinventar, reescrever a sua história, né? Um novo capítulo. E acho que nesse sentido, Elisângela, que muda um pouquinho pro perfil do PPDDH, né? Porque a gente tem até um público, os povos originários acabam compreendendo bastante dos protegidos, né? E como eles defendem os seus direitos, o seu território, é um pouco do contrário. Eles precisam ter uma proteção onde eles estão, né? Seria isso? Isso, Luiz. É importante dizer também, né, que é um programa federal em parceria com o governo do estado, é um programa que está situado no Ministério dos Direitos Humanos, né, e ao mesmo tempo ele é um programa que visa, né, acompanhar, ele tem quanto objetivo, né, articular medidas de proteção. E acho que é bem importante quando a Vanessa traz, né, é importante o programa, mas ao mesmo tempo é para a gente pensar, porque Sim. os nossos defensores estão cada vez mais ameaçados, né? E são defensores que trazem as pautas que também nos ajudam a pensar as políticas públicas no nosso país, né? E aí fazendo recorte para o Rio Grande do Sul. No sul do país, o único estado que está em execução, né, nessa parceria com o governo federal é o Rio Grande do Sul. Não temos esse programa no Paraná, não temos em Santa Catarina. Nossa. Então, isso também é interessante da gente poder pensar que ainda precisamos ampliar, né, com gestores desses locais também, Claro. e identificar esses defensores. Hoje o programa, nesses 2 anos que fez em maio deste ano, ele está com 31 defensores ativos, que a gente chama, Sim. né? E esses defensores, a gente tem diversas pautas. Pautas mais expressivas que a gente tem aqui enquanto destaque, né? Não desfazendo das outras pautas, mas se Claro. diz expressiva porque a gente tem o maior número de defensores, né, atuando, é os povos originários, né, que são as comunidades indígenas, no norte, noroeste e na capital aqui da cidade. A gente também tem os povos tradicionais quilombolas também, mais na capital agora, um pouco mais também no sul, né, do estado, e depois os povos de terreiro, né? E é muito interessante a gente trazer que essas pautas elas se atravessam também para um diálogo dentro da sociedade. Quando a gente fala de direitos humanos, né, Luiz, a gente está dizendo do direito à vida, de um direito que está em constituintes internacionais, que está em convenções, que está na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que ali reconhece, né, todos esses povos. E fazendo a alusão aos povos originários pelo dia 9, que ocorreu, né, essa pauta para a gente também poder pensar, que a gente está falando dos primeiros povos que chegaram no Brasil, né, e a gente ainda tem dificuldade de identificar e respeitar esse lugar que eles estão, né, e ainda olho para os povos originários como povos intrusos, né, e Sim. que a gente possa também ressignificar esse olhar e poder entender, né. Hoje não se fala mais Dia do Índio, não se trabalha isoladamente, né, desta forma nas escolas. A gente também precisa reaprender um pouco de como olhar para essas culturas e trazer para essa diversidade, que é um convite que faz, né? E o programa de proteção, ele visa, então, mediar possibilidades de rede, articulações, para que essas comunidades possam ficar nos seus territórios, sendo respeitadas com a sua tradicionalidade, com as suas culturas, e que possam viver em harmonia com as localidades onde estão situados. E aí o programa vai até os territórios, dialoga com as redes, seja governamentais, seja com as não governamentais, e aí se elabora, então, medidas de proteção para que as comunidades consigam, então, permanecer e não tenha esses conflitos como a gente está assistindo, né? Infelizmente. Aí fora, né? Nos outros estados, que é Que a bem gente grave. vê na imprensa muito essa questão da intolerância, né? E o Brasil é um povo que tem uma diversidade Muito grande. cultural muito grande, então a gente deve dar o exemplo e aprender a conviver com as diversas etnias e tudo mais, né? E, Marinês, quando a gente pensa, por exemplo, 10 anos de PPK, 2 anos, né, de PPDDH, quando chegam essas emergências para a Rede Calabria, né, esses convites,
de assumir um novo projeto. Como que o Conselho Operacional avalia aceitar ou não, à luz do carisma calabriano? O que toca no coração da Rede Calabria para aceitar essas missões, esses novos desafios? Eu acho que um dos primeiros pontos que é observado é se tem um alinhamento institucional à execução desses programas com aquilo que a gente acredita, enquanto essência, enquanto DNA da instituição, né? E a gente percebe que tem muito, isso tem uma conexão muito profunda. Preservar a vida é algo que é o convite diário que a gente tem, né? Então todo o trabalho institucional é para potencializar essa vida, né? É para o acolher promovendo vidas, ele é o impulso que a gente tem, é a nossa causa estratégica. E se está dentro da causa estratégica, seja num programa também que ele é executado mais no silêncio, ou outro que a gente tem que dar visibilidade, independente dessa situação específica, né? Eu acho que, enquanto rede, a gente sempre não vai medir esforços para executar. Não é uma execução fácil, mas eu acho que conta muito com a doação, o envolvimento, a articulação, a gente querer fazer a diferença no mundo que a gente está, deixar um legado. E se a gente quer uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, ela perpassa também por esses programas para a gente entender que o outro também é irmão nosso e que a gente pode, sim, construir um futuro melhor para todos e com dignidade, né? De uma maneira justa, humana e sensível. Que legal, Marinês. São palavras fortes, né, que ilustram, acho que, o carisma da instituição, né, a gente chamava as novas, entre aspas, pobrezas, né, porque o Padre Calabria, na época dele, acolhia como podia, e hoje, em parceria com o poder público, a gente consegue chegar muito mais longe, né. E com o que vocês falaram, deu para perceber que o trabalho ele é intersetorial, né, Vanessa, é integrado, né. Não é só a Rede Calabria, mas é um conjunto de atores sociais que vão intervir para promover essas vidas, né. Sim, na verdade, quando a gente pensa em programa de proteção, e aí o PPCAM ele trabalha com essa invisibilidade dos protegidos, mas com a visibilidade em termos de acesso a direitos, a gente obrigatoriamente tem que pensar numa articulação de rede, né? Seja do governo federal, seja do governo estadual, sejam das redes de proteção. Porque a proteção à vida é aquela primeira que a gente vai fazer o acionamento para preservar. Mas todos os outros direitos, eles também devem ser preservados. E isso só se consegue com articulação de rede. Porque, na verdade, né, quando a criança e adolescente ele vai para o PPCAM, ele não é do PPCAM, ele é da rede, né? Claro. Ele é da sociedade. E quando a gente também pensa num programa de proteção, a gente está pensando também numa resposta para dar para um problema muito grave, né? O Brasil é um dos países que mais mata no mundo. Então, nós somos responsáveis por 10% dos homicídios no mundo. E mais da metade deles é para uma parcela ínfima que a gente sabe que é direcionada, né? Sim. Então, de 15 a 29 anos é o maior índice de homicídios que a gente tem, né? E é o público que a gente atende. E a gente sabe que são crianças e adolescentes que não tiveram outras oportunidades, que não conseguiram chegar. Então, antes de uma situação de ameaça de morte, na verdade, nós temos uma série de violações de direitos. Então, quando o programa age, né? Ele age para preservar a vida, mas na verdade a gente precisa compor aqui um acesso a direitos que historicamente são negados, né? Para que a gente possa ter uma promoção de vida e a gente consiga então tornar aquela ameaça um capítulo na vida, né? E uma outra possibilidade então de viver sem medo num território em que esses acessos eles são dados, né? A todos, né? Sim. E quando a gente fala de criança e adolescente, está falando de prioridade absoluta, que por vezes isso fica muito na legislação, mas não na prática, né? Então a gente tem muitas violações de direitos de criança e adolescente e a gente precisa articular com o Conselho Tutelar, com Defensoria, com o Ministério Público, com o CRAS, com o CREAS, enfim, com todas as políticas, né? Para que esses acessos sejam efetivamente garantidos. De que idade até que idade tu mencionaste? O PPCAM, aquele que está dentro do programa? Do programa é de 0 a 21 anos. A 21 anos. A gente atende de 0 a 18 anos e os egressos do sistema socioeducativo de 18 a 21, que é excepcionalidade. Mas a gente dá prioridade para fazer a proteção com os familiares. Então, a gente atende crianças, adolescentes e seus familiares, né? E como é que funciona esse acompanhamento depois que faz essa acolhida, faz esse direcionamento? Quanto tempo fica no programa? É ilimitado? É indeterminado? Como é que funciona esse... O decreto ele fala em 1 ano de acompanhamento, podendo ser prorrogado. Né? É um tempo relativamente curto,
Mas como é uma ação excepcional também, Sim. e ela é um tanto quanto radical, porque a gente está desterritorializando, todas as outras políticas falam em território, né? Sim. De fazer as coisas, né? De articular dentro do território. O que a gente está fazendo, na verdade, é o contrário. A gente está tirando de um lugar e colocando num outro, né? Na excepcionalidade. Então, a ideia é que o programa tenha uma intervenção, né? Que ela necessariamente precisa ser mais gravosa e por isso excepcional. Então, ela tem que ser na medida certa. Não pode ser interventiva demais, né? Porque o caso ele tem que ser referenciado nessa comunidade. Sim. Então, a gente vai fazer um acompanhamento técnico na perspectiva de, primeiro, salvaguardar a vida e fazer um processo de adaptação e inserção social e depois o programa se retira, né? Então, Entendi. fica com a comunidade. Dá também o protagonismo àquela pessoa, né? Para que ela possa retomar sua vida, né? Junto com a sociedade. E Elisângela, falaste também essa questão do território, né, que é uma característica marcante do programa. Como é que essas pessoas chegam até o PPDDH? Como é que vocês fazem esse filtro? Como é que vocês incluem essa pessoa dentro do programa? Então, o ingresso ele é feito pelas entidades governamentais, pelos movimentos sociais e também pelo próprio defensor. No momento que tem a identificação desta pauta, desse defensor no território, né, sendo ameaçado, porque em risco todos estão, né, por ter já, enquanto em sua historicidade a luta, né, por alguma política, né, de pauta ali. Então, de alguma forma, ele pode acessar por estas vias, né, ou alguma entidade. E aí, falando também em rede, assim, trazendo um dado ainda alusivo ao dia 9, né, que eu acho que é bem importante, que desde que saiu uma matéria no jornal e nas mídias também, né, das televisões abertas, começou também a demandar mais ingresso dos nossos povos originários, né. O programa está com 31 defensores ativos. Dos 31, nós temos 10, né, defensores da pauta indígenas, sendo 2 xoclens e o resto tudo caigangue. No Rio Grande do Sul, nós temos 4 etnias, né, porque isso também a gente vai aprendendo, né, essa diversidade das etnias. E falando nessa rede, o CIMI é um dos parceiros do programa também, e ele apresentou, né, a nível nacional, um índice também dos homicídios, né, dos povos. Rio Grande do Sul está em 4º lugar no Brasil, que tem, né, assassinado as comunidades e as lideranças indígenas, né. Em alguns locais no Rio Grande do Sul que tem ocorrido esses homicídios ainda não chegou o programa nessa referência, né, mas está começando também a já ingressar através das entidades demandantes. A gente tem o CEPI, né, que é um conselho também dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que acompanha, o próprio CIMI, então, que é o Conselho Indigenista Missionário, tem o Ministério, né, dos Povos Indígenas. Então, a gente está sempre também dialogando com essas referências através das pautas mais expressivas, assim. Com certeza, é uma questão, um protagonismo lamentável ficar em 4º lugar num índice tão triste quanto esse, né? Espero que essa realidade possa mudar e com certeza com o trabalho da rede, em rede, a gente vai conseguir chegar lá, né? E fica uma curiosidade que é o seguinte, mencionou também que os povos originários fazem parte do programa em grande quantidade, mais até do que outros tipos de defensores. Teria ideia mais ou menos de porcentagem, de quanto que eles representam no programa? Eles representam 10,62, eu acho que é isso, né, Fran? Por aí. Então ainda porque tem uma dos 30 diversidade. a gente tem 10, né? Entendi. E aí 10. Tem outras pautas também. Outras então a gente divide também. nessa. Nós temos 10 pautas no programa, né? Em acompanhamento. Dessas 10, dessas 31, eles estão em 10, então diriam uns 10%. 30%. 30%, né? Porque tem as outras também, que na verdade os quilombos ainda são mais expressivos, né? Sim, é uma grande representatividade, né? Os povos quilombolas estão numa numeração ainda um pouco maior. Sim. E Marinês, a gente também, pensando ainda sobre aquela questão de quando a gente aceita os desafios, né? O que é mais desafiador, assim, de aceitar essas novas missões, né? Quando a gente, para executar esse trabalho, daqui a pouco, montar toda uma equipe, montar toda uma estrutura, né? O que desafia a rede, assim, para sacudir a poeira e assumir esses compromissos? Eu acho que são... primeiro, essa questão institucional mesmo, né? Se fala daquilo que a gente acredita para um mundo melhor. Se tem essa convergência. Se tem essa convergência, é a gente se cercar de pessoas com dons e capacidades, que é o que a gente tem feito enquanto rede, né? Não sabemos tudo, nem temos esse desejo de ser detentor de... Não, a gente também conta com pessoas e profissionais que são engajados, que têm expertise e conhecimento dentro das várias pautas e que se somam à rede para realmente fazer acontecer.
Então, gratidão imensa a todo o time de profissionais, tanto do PPCAM, assim como do PPDDH. E eu acho que é um trabalho que é colaborativo, é coletivo, em prol de. E esse em prol de, eu acho que a gente também tem muito presente enquanto gestão, é a obra para os tempos atuais. Se o tempo atual ele pede respostas para essas pautas, a gente não pode não fazer nada. Então, acho sempre com esse impulso é que a gente diz sim para inúmeros projetos. Sim. É com esse mesmo impulso que a gente trabalha com crianças, com adolescentes, jovens e idosos, porque dentro da nossa missão institucional, né, a promoção, a valorização da vida, a dignidade das pessoas, isso fala dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos princípios, e é o dia a dia, né? É a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance no dia a dia, depois deixar ao tempo de Deus, ele também tem seus tempos, né? Mas a gente não cruzar os braços, e sim colocar os nossos braços a serviço de quem precisa. Com certeza, assim a gente acaba sendo providência para aquelas pessoas que têm mais necessidade, né? Últimos dados, Marinês, que eu tinha, acho que do relatório, eram mais de 50 termos de colaboração e parceria, né? Nós poderíamos afirmar que hoje a Rede Calabria atua principalmente com o poder público, né? Com as entidades, né? Exatamente, a gente tem essa força, ela é possível devido às inúmeras parcerias, seja com o órgão público municipal, principalmente, né, mas também a nível de estado, com os programas de proteção, essa parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, então que eu acho que também é parceiro grande da rede para todas as horas. Poder municipal, nem se aqui a gente fala tanto da FASC quanto da SMED, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os parlamentares, vários outros também que acabam a gente colaborando através de uma emenda, através de outras ações. A gente tem vários apoiadores também, institutos que apoiam as causas da rede e que vêm a complementar esse trabalho que é feito ou vem trazer oportunidades novas, né, também construção de escolas para fazer frente às demandas de educação infantil. Então a gente quer agradecer essa rede do bem imensamente, porque só é possível porque muitas pessoas acreditam no trabalho da instituição e afirmam aqui que a instituição busca fazer seu melhor. Se não o faz, é porque às vezes as condições, as expectativas são para além daquilo que a gente consegue dar conta, né? Mas estamos aqui diariamente com todo o desejo de fazer a diferença, de deixar um legado dentro das causas que a gente atua, tanto na rede socioassistencial, assim como na área educacional, os programas de proteção e na profissionalização. Então, agradecer todos os profissionais da rede, porque esse trabalho só é possível porque é feito a muitas mãos. Agradecer todas essas mãos que se juntam em prol desse centro que é a causa estratégica da rede da promoção da vida. Com certeza, que legal, Marinês. E sempre a gente lembra com carinho do legado e missão do Padre Calabria, né? Porque eu acho que é graças ao sonho dele que começou lá atrás que a gente está aqui hoje e tem tanta coisa legal para a gente comemorar, né? Embora estejamos lutando para alguns índices aí desafiadores, né? Seja nos direitos humanos ou em outras questões, graças ao sonho do fundador que contagia as pessoas e traz essa credibilidade que a gente precisa para ter essas parcerias, né? E Vanessa, falando assim, a gente pensa às vezes, quando vai fazer uma matéria, uma reportagem, né, um case de sucesso de X projeto, determinado projeto. O que seria um case de sucesso, um caso de sucesso do PPCAM? Diz, esse caso aqui, esse acolhido teve sucesso, deu tudo certo. O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, nós executamos o programa já há 10 anos, nós nunca tivemos uma perda de uma vida. Que legal. Acho que isso é um baita sucesso, o objetivo principal do programa, que é preservar vidas, a gente consegue garantir. E a gente percebe no acompanhamento pequenas diferenças que às vezes a gente não consegue detectar, né, a partir da mudança de território e do acesso que as famílias têm, seja na convivência, porque muitas vezes as famílias não convivem antes de chegarem até nós, né?
Então, a gente vai trabalhar desde do cuidado com a casa, de organização da rotina, de convivência familiar. Então, são pequenas coisas que nunca foram cuidadas, nunca foram pensadas antes, né? Da questão da frequência escolar, da frequência em outras atividades extracurriculares, da inserção no mercado de trabalho, nessa preparação para a profissionalização. Então, na verdade, é um cuidado integral. E isso são sementinhas que a gente vai plantando, né? Algumas a gente consegue verificar durante a produção, mas como o nosso tempo também de acompanhamento é curto, por vezes a gente não vê isso, mas a gente percebe. Logo depois do ingresso, eu acho que é uma das coisas mais impactantes que a gente percebe. Hoje eu consegui dormir, hoje eu consegui descansar, aqui eu não estou sentindo medo, né? Então, o quanto coisas simples que a gente vive no dia a dia faz toda a diferença para quem tem uma situação de ameaça de morte, de não poder ir na casa dos familiares, de não poder frequentar a escola, enfim, né? Desses direitos de ir e vir, que são é todos... o básico, né? E que, no final das contas, né, tem muita criança e adolescente que não pode fazer e que a gente, então, vai participando dessa rotina, desse processo, então, de conquista, né, dessas histórias de superação. Então, a gente vai participando, vendo cada situação, porque nós atendemos várias modalidades também de acompanhamento. A gente atende situações de proteção familiar, em que a gente, então, faz o deslocamento de uma família inteira para uma outra localidade. A gente também faz acompanhamento de jovens em moradia independente, que são aqueles egressos do sistema socioeducativo e do acolhimento institucional. Então, faço toda uma preparação para jovens que nunca cuidaram de uma casa, que não estão acostumados. Tem uma autonomia. Que nunca cozinharam. Faz parte, que a gente faz, então, todo esse acompanhamento. E também para aqueles que não têm nenhuma retaguarda familiar, que, então, precisam de um acolhimento institucional. Então, para cada situação dessas, então, a gente vai potencializar alguma ação para que essa vida, então, possa se desenvolver num outro local, né, com mais qualidade. Que legal, um resgate total da cidadania dessa pessoa, né, para que ela tenha o básico, né? E quantos atendidos já foram nesses 10 anos? Tinha comentado no início, só para a gente resgatar esse dado. Nós tivemos mais de 500 vidas já preservadas. Que legal. E nesse primeiro semestre agora, mais ou menos, tem ideia? Nós já tivemos 46 casos já acompanhados, né? Todas pessoas, né? Desde janeiro nós começamos uma nova execução, então, né? A terceira execução que nós temos, a nossa terceira temporada de execução. Legal. Né? Então, nós temos uma meta de 30 casos, a gente já está alcançando 29 já na metade do ano. Então, provavelmente a gente vai no fechar... ano tem essa meta de 30. Nós já fechamos 29 até hoje, né? Entendi. Então, temos alguns casos em avaliação para ingressar, então provavelmente nós passaremos. Vai passar com sobra, né? Com bastante certeza, sobra. Com certeza. Interessante. Dá conta da demanda também, da demanda, da né? necessidade. 30, imaginando uma população nível estado é pouco, né? Na realidade, né? E, Elisângela, o que a gente poderia... A gente tem muitos educadores que nos assistem, né? Jovens também. Eu queria que dissesse para nós, assim, de forma breve, o que são povos originários. Eu sei que para nós, isso a gente falou várias vezes aqui, é comum, mas talvez para um público que está nos assistindo não seja ainda... Usei o termo índio, por exemplo. E o que a gente poderia fazer também, alguns termos que a gente poderia mudar para trazer um pouco mais de integração, um pouco mais de conhecimento cultural, para a gente não ser talvez pejorativo com esses povos originários. Bem importante. Primeiro, peço licença, né, claro, para estar falando de uma comunidade que não está aqui na sua representatividade, e a gente sempre, nos tempos atuais, a gente sempre diz, né, que se fala a partir da sua representatividade, mas por também estar entrando em algumas comunidades e a gente recebendo esse respeito, esse vínculo, então me permito aqui então trazer um pouco dessa prévia assim reflexão. Eu acredito que a gente precisa estar mais próximo, né, dos nossos territórios. A gente tem comunidades indígenas na capital, temos no interior, nas grandes regiões. Quando a gente está indo também nos caminhos dos litorais, aqui né, no litoral norte, ali a gente tem comunidades. Eu acho que entender um pouco dessa diversidade, da própria historicidade dos povos originários, né, saber que as etnias são diferentes, então, às vezes, a gente também vê comportamentos das comunidades indígenas também, pelas suas etnias ser diferente. A gente olhar com mais ternura, com mais respeito. Quando a gente está na Rua da Praia e ali está identificando uma mulher indígena com seu filho, não é trabalho infantil, que a gente possa entender que é a forma que ela tem de cuidado com o seu filho. Quando a gente também está passando nas estradas, então, se deslocando e está vendo comunidades com os seus materiais, com os seus artesanatos, né?
dentro de algum tempo, de alguma possibilidade, para dar uma olhada, conversa, se aproxima, porque isso são hábitos que já vai desconstruindo alguns mitos que foram também trazidos, né? Com certeza. E que eu acho que não tem idade para a gente desconstruir, mas como é importante a gente se aproximar. E aí não se aproximar simplesmente só ali entregar alguma coisa, mas de poder pensar, se apresentar como, né, que etnia vocês são, né, esse trabalho. Eu acho que isso nos aproxima e modifica, né, uma possibilidade de sociedade que também o Sr. João Calabria nos convida, né? A gente pode fazer a transformação desde que a gente consiga ter esse olhar, né, mais respeitoso e esse olhar mesmo de aproximação, né, de olhar para o outro, para além daquela figura, daquela imagem, e eu escutando, acolhendo, né? Sim. E acredito que isso é uma das formas, enquanto educadores, enquanto cidadãos, que a gente sabe que tem aí reparações com algumas políticas e os povos originários passam por isso, né? Hoje não é só uma política no papel, ela é uma mudança também de atitude, né, dos governantes, de nós, cidadãos na cidade. Então, que a gente possa olhar para as comunidades, não olhar como invasores, não achar que eles têm que ir para os lugares, que eles têm que estar distante. Eles têm que estar dentro, eles têm que estar dentro dessa convivência. Com né? certeza. E essa diversidade, como disse a Marinês, né, que nos convoca também a repensar que a gente precisa estar aberto. Né? E isso é mexer com alguns valores. Com certeza. E desconstruir outros hábitos, né, e instaurar novos. Então, acho que isso é da convivência. Né? Se permitir, é olhar, é estar perto. E depois a gente vai construindo aí uma identidade, né? Entendendo, então, por que estão aqui os povos originários, que são os primeiros a chegar, a nos ensinar. Eu acho que a gente passou, ainda estamos sofrendo, né? Pela calamidade, e aí a gente aprende muito com os povos originários, e aí eu vou fazer esse destaque, né? Que eles chamam de Mãe Terra, né? Que é a natureza. Sim. Porque as defesas dos nossos defensores que estão no programa é pelas árvores, é pela água, é pelo rio, né? E são coisas que a gente também, pela rotina do dia a dia, não vai mais tendo esse cuidado tão minucioso. Eu não vou generalizar, porque tem muitas pessoas que cuidam, mas também um pouco do que sofremos aqui no Estado também passa por uma questão de cuidado, né, ambiental, que é uma das lutas dos povos originários. Então, quando a gente vê a comunidade realocada em alguma parte dos nossos territórios, eles estão lutando ali por uma preservação também, que a gente possa também se estender, né, a esse olhar e esse entendimento também de reconhecê-los, a importância da sua vivência e sobrevivência, né, com esse cuidado da Mãe Terra, para que a gente também não passe mais por essa calamidade que assolou e levou vidas, levou memórias, levou história. Né? Com certeza. Né? Então não foi só uma questão que faltou gestão de olhar, né, mas também esse cuidado com o nosso meio ambiente. Assim, com certeza. Com os lixos, com o meio ambiente vem dando sinais, né? Se a gente não aprender a olhar, mais cedo ou mais tarde pode ser tarde demais, né? Um ponto de retorno. E é um compromisso nosso, né, Luiz? Com certeza. A gente está quase chegando ao fim, mas, Marinês, a gente falou sobre carisma, a gente falou sobre missão. Como que a gestão coloca, assim, favorece o carisma calabriano dentro dos projetos? Porque o projeto ele tem sua tipificação, ele tem sua estrutura, né, feita a muitas mãos, eu imagino. Mas com esse diferencial do carisma calabriano, como que a gestão coloca isso em cada projeto, em cada frente? Porque a gente sabe que, independente de qual seja o projeto, qual seja a casa, o carisma calabriano vai ser o tom geral, né? Eu acho que a rede tem desenhado dentro da sua estrutura o farol calabriano, né? O farol calabriano é o nosso mapa estratégico. E dentro do mapa estratégico, a gente tem os principais elementos ali, os norteadores, os que iluminam, mas também que dão o tom de como a gente pensa a nossa atuação, também alinhada com essa questão carismática, né? Então, tem uma equipe também que trabalha mensalmente com todos os profissionais da rede, os momentos formativos para nós, enquanto gestão, mas também para todos os colaboradores, para a gente também ter esse alinhamento institucional, né? Que é relevante, porque se a gente fala de cuidado, a gente fala de cuidar dos outros, mas também temos que cuidar do nosso time de profissionais que está diariamente com os nossos beneficiários, né? Então, acho que São João Calabria foi alguém, à sua época, como a gente conhece ele, como campeão da caridade, né? Com aquele olhar atento, individual, personal, direto para cada um dos seus profissionais, dos seus colaboradores, as pessoas e nós também queremos ter esse olhar atento. E eu acho que cada gestor que está coordenando os projetos da rede também
busca desenvolver esse olhar, estar próximo, junto, né? E a gente, com muito diálogo, com muita transparência, com muita sinceridade, a gente levar adiante esse trabalho que, como já destaquei aqui, né? Ele é do coletivo, ele não é tão somente da gestão, a gestão sozinha, sem todos os demais profissionais também não. Então, a gente ter esse alinhamento e saber que São João Calábria, ele assumiu grandes desafios e conseguiu respondê-los porque contava com pessoas que são especiais. Hoje nós contamos com pessoas especiais em todos os níveis, tanto da parceria pública, assim como dos nossos colaboradores, e com certeza entregam para além daquilo que a gente tem num contrato de trabalho, porque percebe esse carisma, né? E percebe o quanto nós podemos fazer em prol dos outros, dos nossos irmãos. Se a gente quer um mundo mais fraterno, mais humano, a gente tem que caminhar juntos, né? Então, gratidão mais uma vez por todos os profissionais que carregam isso muito com todo afinco, com todo o desejo assim de transformação também, porque a gente transformar realidades é um trabalho constante, contínuo e não tão fácil assim. Mas é que nem a caridade, é o sol que vai ali, penetra em todo lugar e vai fazer bem a todos, né? Então, a gente se unir nesse propósito, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão aqui. E que bom a gente poder fazer algo para o outro, né? Não pensar só no viés do retorno financeiro, mas sim no retorno humano. Como diz uma frase, né? O ser humano é um contínuo vir a ser. Então, que a gente possa dar oportunidade para fazer uma nova história, né? Projetar um novo caminho, se superar nas dificuldades. E é isso que eu acho que é a essência, assim, a gente acreditar e dar meios e condições para que isso aconteça. Então, esse é o trabalho da rede. Com certeza, é o diferencial da Rede Calábria, né? Acho que as pessoas enxergam isso nas atividades e, portanto, esse crescimento exponencial da rede em benefício das pessoas, né? A gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo e o Calábria, a gente tem um quadro especial, né? Que o Calábria dizia que os atendidos são a pérola da obra. Então a gente inventou o quadro Obra de Pérola, onde os convidados deixam uma indicação de filme, de leitura, de artigo, ou uma frase de sabedoria, ou um comentário, o que for do agrado de vocês, para deixar algo de valor para o pessoal também, para poder refletir, ficar com uma pulguinha atrás da orelha e pensar um pouco. Então pode ser com um livro, um filme, o que vocês acharem de bom tamanho. Vanessa, eu colocava o desafio aí. Nossa, que desafio. De última hora. Pois então, me pegou de surpresa, Luiz. Mas é para sair do coração mesmo. Pois então, né? Agora me pegou uma obra. Eu não sei, eu acho que, na verdade, a gente fica falando um pouco de ações, né? Que são importantes. E a gente, às vezes, se apega a dados, né? Eu acho que é importante a gente saber da nossa realidade. E quando a gente estava pensando um pouco sobre a apresentação do programa e tudo mais, a gente sempre fica pensando por que existe um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E o Brasil é o único do mundo que tem um programa específico para isso. Legal. Né? E isso dá conta do quanto é necessário. E quando a gente desconhece também os dados, né, a gente também negligencia também as ações em relação a isso. Então, eu indicaria para a gente olhar os dados mesmo que a gente tem hoje. A gente tem pesquisas muito potentes em torno do assunto. E tem no estado de Ceará, tem uma obra que eles chamam Cada Vida Importa. E Legal. lá eles fizeram toda uma pesquisa em torno de crianças e adolescentes que sofrem essa questão da violência letal. E eles tentam, na verdade, não trazer dados, mas, na verdade, a história das pessoas que Legal. perderam. Então, é uma obra bastante interessante, assim, porque conta as histórias das pessoas que perderam, crianças e adolescentes, por que perderam, quais são as histórias que se repetem, né? E com dados que são impactantes. Que bacana. Que, na verdade, a gente vai se dar conta que são as mesmas crianças, têm um perfil, infelizmente, né? Que são mais vulneráveis. Então, esse livro ele traz, além dos dados, ele também humaniza, né? Para trazer que aquele não é um número só.
Ele era uma vida né? mesmo. Como é que é o nome do livro, perdão? Cada vida importa. Cada vida importa. É uma oportunidade para sair da rotina do piloto automático e parar para pensar um pouco no outro, né? Legal, gostei da tua indicação. Elisângela? Então, né, fiquei aqui pensando assim, eu acho que eu convidaria, pensando que hoje, né, é um dia de que destacamos os direitos humanos, e para mim a Constituição de 88, e eu acho que é uma boa leitura, porque ela ali ressignifica também o porquê que as pautas existem, porquê que essas políticas existem, porque existem esses programas de proteção, e acho que é um convite, né? Assim como a gente faz também essa visita sempre na nossa Bíblia, eu acho que a Constituição de 1988 para mim também fica como um desafio para que a gente possa dar uma revisitada, entender até um pouco e fazer uma reflexão sobre onde estamos e o que queremos, né, para o nosso Brasil. Com certeza, acho que até uma visitada, né, porque olha, eu não me lembro de ter abordado isso eu não tive isso na minha escola, por exemplo, então eu imagino que seja algo que às vezes a pessoa nunca teve contato com a Constituição, é essencial, né, bacana, uma provocação interessante pro pessoal. Marinês, o que nos indica? Eu acho que na linha do carisma, né, da obra, eu acho que São João Calabria foi um homem fantástico. Eu acho que ele deixou muitos legados. Então eu convido a conhecer um pouco dos legados de São João Calabria, tem nas redes sociais da Rede Calabria, do Instituto. E eu acho e aprofundar um pouco, porque o ser humano, ele precisa de todas as suas dimensões. E a dimensão da espiritualidade também, ela vem ressignificar e dar um sentido para a vida. Então, consulte, leia, aprecie, veja que os valores pelos quais ele acreditou e fez, construiu essa obra, eles são possíveis. E hoje a gente quer dar continuidade a toda essa obra e levar isso do reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente fala da justiça, a gente fala da justiça social, de uma justiça que inclui, de uma justiça que permite acesso a todos, né? Então, que esse reino de Deus, e o reino de Deus é aquilo que acontece hoje aqui, nesse espaço, mas também que acontece dentro das unidades, dos projetos, na comunidade que a gente vive, né? E se a gente pode ser portador de coisas boas, por que não? Porque a gente se só multiplicar as coisas menos boas, né? Então vamos olhar tudo que tem de bom, o quanto a gente pode avançar enquanto sociedade, né? E valorizar também essas pessoas que promovem o bem, que se somam a esses elos nessa grande corrente do bem, para a gente ter um mundo melhor. É isso que a gente vai deixar para as gerações que estão vindo aí. Então, o meu convite é esse. Legal, um belo convite também. Acho que são coisas que se complementam, né? E eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado o convite, aceitado o desafio de conversar um pouquinho sobre esse tema tão legal, tão especial pra gente, né? Nesse mês. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês. E a gente fica por aqui com mais um episódio do Calabria Cast.